Quero ler um versículo com vocês da palavra do Senhor que está lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Gênesis 2, 18. Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Amém? Diz assim. Obrigado. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Graças a Deus, né? Aos casados aqui, né? Graças a Deus. Fico pensando sobre isso, né? Um pouquinho, eu estava lendo esse versículo e pensando, né? Sobre, hoje a palavra falada hoje, a moda, né? A sofrência. Talvez não passasse isso no coração diretamente de Adão, mas Deus percebeu que faltava alguma coisa, né? E hoje, por isso eu quero falar hoje sobre pilares básicos de uma família bem estruturada. Pilares básicos de uma família bem estruturada. Já imaginou a cena? Adão, depois de Deus ordenar para ele criar tudo, né? Falar, agora vai lá e dá nome para os bichos, né? Todos os animais. Aí Adão começa a colocar o nome, né? E Adão ali naquele jardim, Adão começa a olhar e ver o casalzinho de cada animal, né? Tomando o seu lugar ali, né? Se divertindo. E Adão dando o nome, olhando para aquilo. E Adão falando, um macho e uma fêmea, né? Um macho e uma fêmea. Um macho. Né? Deus olhou para Adão e falou assim, esse camarada eu acho que ele está meio angustiado, né? Com alguma coisa. Então o Senhor, Deus viu, né? E declarou, não é bom ele ficar de jeito, né? Ele vai ficar aqui desgostoso da vida. Então Deus tem a ideia de criar a mulher. Quando Deus diz justamente isso, não é bom que o homem esteja só, aqui a gente pode ver de forma bem clara a intenção de Deus, o projeto de Deus, a estrutura de Deus para começar uma família. Alguém já viu a família ser construída a partir de uma pessoa só? Quantos aqui já viram? Eu estou aqui, eu acho que para mim vir para cá, eu acho que precisou de mais de um. É estranho, só um só, porque o negócio fica meio desproporcional, né? Então, tem que ter outro, né? Então, uma família começa, não é só de um, mas sim de duas pessoas. Então, Deus tem a ideia de criar, de projetar uma família. Fui procurar um pouquinho o que é a definição de uma família. O que é família? Designa-se por família o conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco entre si e vivem na mesma casa formando um lar. Aí eu fui mais além para ver, no geral, o que teria, né? E outra definição seria, ou um grupo de pessoas que se abrigam debaixo de um mesmo teto. Vou ficar e considerar mais a primeira parte, porque pelos padrões bíblicos, pelo que a gente conhece, sabe, sobre família de forma bíblica, né? A gente entende que não precisa simplesmente viver debaixo de um teto para chamar família. Daí, por exemplo, se eu disser e confirmar isso, eu vou aceitar que duas mulheres morem no mesmo teto, comecem ali, né? Ou dois homens somente debaixo de um teto, convivem ali,
e se torna uma família, né? Então, pelos padrões bíblicos, eu acho que estaria um pouco fora, né? Então, eu entendo que família seria um homem, né? E uma mulher, ou um grupo de parentes vivendo debaixo do mesmo teto. Efésios 5, versículo 31. Se você quiser abrir aí, Efésios 5, 31. Vai falar e dizer um versículo que está justamente em Gênesis 2, 24. Paulo cita aos Efésios esse versículo que está lá em Gênesis 2, 24. Também é um texto, um versículo paralelo. Efésios 5, 31 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Né? Uma só carne. A gente, quando vai ver ouvir um pouco sobre essa expressão, deixar pai e mãe, a gente precisa entender que quando Deus fala isso, que o homem tem que deixar o pai e a mãe, é como se estivesse interrompendo ali um ciclo, né, de parentesco, ou grau de parentesco familiar, e o homem então sai dali. A mulher também, da mesma maneira, se desliga da sua família, os dois se juntam para gerar uma nova família. Né? Se bem quando Deus fala assim para o homem, que o homem vai deixar pai e mãe se unir com a sua esposa, com a sua mulher, e os dois se tornarão a sua carne, tem gente que ainda insiste em ir atrás. É para o homem sair, juntar com a mulher e morar junto, e tem outros que não percebem e vai atrás. Né? Mas sabe o que é isso? É que muitas vezes a gente esquece, né, dos compromissos, de pensar nas consequências também, às vezes. Né? E a gente precisa entender que quando nós casamos, quando nós tomamos posse daquilo que Deus nos deu, né, quando nós tomamos posse, é nosso. Agora eu que vou tomar conta. E a gente tem que ter a autoridade, a liberdade de cortar algumas coisas de algumas pessoas que talvez querem tomar conta do nosso casamento. Já imaginou se nosso casamento, nosso relacionamento, qualquer pessoa da família que chegar e querer tomar conta ou meter o dedo no meio e querer resolver as coisas? Vai ser difícil. Né? Um dia a gente estava conversando com um casal, convidou para ir em casa para bater um papo e tal. E a mulher falou assim: gente, foi tão difícil no início do casamento. Você precisava ver, menino, tinha 3 meses de casado. A mãe dele olhou para o cara e falou: a mãe dele sabe o que fazia? Não falava que ia almoçar em casa, não falava que ia jantar. Então, quando a gente estava na hora do almoço, colocava lá a mesa pronta, que a gente ia almoçar, ela chegava lá no portão. Cheguei! A mulher disse que subia lá e quando olhava, via no portão, falava: meu Jesus do céu, não acredito. Você chamou sua mãe e não falou nada. Eu não estou sabendo de nada, não. Ela que já sabe onde que é a casa, então, para ela. E ela chegava, a mulher chegava e almoçava com eles e passava um pouquinho conversando, ela entrava para dentro um pouco e sumia. Aí ela falava assim: sua mãe foi lá para dentro e sumiu. Não foi? Você percebeu nem? E o cara: é mesmo. E a mulher ia atrás. Quando chegava, estava na cama do casal dormindo. E bem no lado do homem, a mulher falava assim: era minha sogra, mas na hora ali eu queria estrangular ela. Falei com ele: chama sua mãe e conversa, porque isso não vai dar certo, não. Aí ele teve que chamar com calma. E você sabia que na maioria das vezes isso causa até uma briga entre o casal? A queixa de outro casal era que o marido defendia a mãe e não defendia ela. Tudo que você vai fazer, você quer defender sua mãe, eu falo, você acha que ela quer certa? Né? Aí fica difícil. Então, quando a gente larga, está falando aqui, gente, deixará, pois, o homem, né, pai e mãe a deixar, não é dar um coice e abandonar para sempre, não é isso, tá bom? Mas a questão é deixar o lado, os dois, construir a sua família, agora com a sua mulher. A mãe pode ir em casa? Claro que pode, ela é mãe, né? Não deixa de ser. Mas tem que ter hora, tem que combinar certinho, né?
tem que ajeitar direitinho lá para não quebrar o clima, né? Quando eu casei, eu não ia falar não, mas eu vou falar. Quando eu casei no dia, a mãe dela falou assim, casei num dia, no outro, a mãe dela falou, se quiser eu posso ir aí arrumar a casa, limpar a casa. Eu falei, Deus me livre. Deixa a casa suja, deixa cair teia, deixa... Mas aqui, não aparece aqui pelo menos uns 3 dias, ou 4 dias depois, né? Pelo amor de Deus, aí vai quebrar o clima, né? Então, mas tem gente que é assim, né? Parece que não se toca. Mas também, sabe, da gente, nossa parte, dos homens, o interessante é que quando a gente vai casar, quando a gente decide casar, é que a gente não pensa nas consequências, né? Porque a gente vai com aquela ideia, nossa, estou tão apaixonado, eu amo tanto ela, eu vou casar, eba, não vejo a hora de receber meu presente. Né? Você pensa assim, o meu presente, mas você esquece do brinde. Né? Porque o brinde é bem maior. O brinde é o tio, a tia, o irmão, né? O avô, a avó. Então junta tudo junta ali do brinde, vem tudo junto. Aí depois ela fala, vamos visitar meus primos. Aí você fala, não quero ir lá não. Tem que ir, né? Fazer o quê? Tem que ir. Né? Quando chegava em casa, minha mãe e meu pai no sofá, eu chegava da rua, às vezes eu tão do futebol, chegava cansado, quando eu entrava, né? Para guardar e tirar o tênis lá e tal. Quando eu entrava, a mãe, menino, toma vergonha de sua cara. Eu falava, o que eu fiz, mãe? Seu primo aqui, eu nunca tinha visto na minha vida, mas o cara morava lá no Belo Horizonte, foi visitar e passou lá para ver minha mãe. E aí, tudo bem? Tudo certo? Né? Porque eu não sabia, mas é assim, com a família tem que já preparar, porque a consequência é grande. Né? Você vai ter que suportar em amor, né? Até alguns que talvez nem vai te dar muita credibilidade. Vou falar outra coisa, posso? Posso, né? Vou falar. Quando eu casei, né? aquela mulher ali maravilhosa, tinha um primo dela que o cara não gostava de mim de jeito nenhum. Nunca vi o cara, nunca fiz nada com ele. A gente nem se conheceu, nem sabia o nome dele, ele não gostava de mim. Pode uma coisa dessa, gente? Que falta de sensibilidade. Né? Nem conheço o cara e não gostava de mim. E falava assim, Mônica, não casa com esse cara não, está muito cedo, você já vai noivar? Tem 3 meses que você está namorando, ou 4, você já vai noivar? Não está na hora de você casar não, filha. E ela me contava tudo, eu falava, desgraçado, quem é esse cara? Já que ele não gosta de mim, eu também já não gosto dele. É brincadeira. Eu falei, mas a gente precisa conhecer, né? Aí fui aproximando, a gente foi conversando, ele meio desconfiado, abraçava ela assim meio de lado e falou, eu amo essa aqui demais. Essa aqui, quem mexer com ela, prejudicar ela, se fizer alguma coisa e deixar ela triste, Carol, vai se ver comigo. Um negão alto, forte. Eu falava, filho, eu sou baiano, não tenho medo de negro alto não, forte não. Ficava lá na minha e falava assim, vou respeitar, mas eu não tenho medo dele não. Eu falava para ela, seu primo é grande, mas... né? Mas assim, na conversa, no diálogo, tudo foi resolvendo e graças a Deus melhorou um pouquinho. Não está ainda 100%, mas pela graça de Deus as coisas vão melhorando. Então, quando eu falei sobre estruturas, né, ou os alicerces de uma família bem estruturada, eu queria falar sobre essas 3 coisas principais que compõem a família. Então, primeiro, foi o versículo que nós lemos, que é o quê? Não é bom que esteja só quem? O homem. Então, uma das pessoas que nós vamos falar é sobre o homem. A segunda é agora ficou mais fácil, né, gente? A mulher. Então, quem seria o terceiro? Fala aí. Os filhos, não. Não vou falar sobre os filhos. Lembra que eu falei que eu não tenho muita experiência? Então, eu vou falar assim, faz isso com seu filho, se eu não tenho filho para fazer.
Daí a pouco vocês vão falar, o cara tem 30 anos de casado, tem filho de 18, 20, ele quer me ensinar, não tem nada, quer... Então, eu passei a régua nisso daí, tá bom? Então, qual é o outro alicerce principal de uma família bem estruturada? Deus. Agora vocês acertaram, enchei Deus. Então eu quero falar hoje sobre Deus, sobre o homem, sobre a mulher. Os filhos são as consequências, né? Vou falar isso por causa de uma piada, mas os filhos são bênção, tá bom? Mas vou falar por causa de uma piada. Foi uma irmã minha lá para casa, na Bahia. Quando eu vou para a Bahia, eu já ligo para a mãe e falo, mãe, Maria vai para aí? Que é minha irmã. Ela fala, vai vir tal dia? Eu falo, eu vou antes então. Porque, gente, precisava ver que figura. Aí ela foi para lá, a gente estava lá também, e como se não bastasse, ela levou as 2 filhas e 2 netos. Né? As 2 filhas, jovem, uma menina de 19 anos, já tem 2 filhos, né? E outra com 18. Mas aí tudo bem, levou esses meninos. E essa mulher com esses meninos caçou o maior problema lá, e era uma discussão. Está gravando aí, depois você corta essa parte aí. Tá? Aí era uma maior discussão, né? Aí os 2 filhos lá e tal, aí minha mãe tocou num assunto lá que não tinha nada a ver. Aí eu entrei no bolo assim de... Né, ela citou meu nome. Aí eu estava lá com Mônica e tal. Aí a mãe falou assim, Maria, educa esses meninos. Já que sua filha não educa, você pode educar. Aí depois Aí a mãe falou assim, olha, vou te falar, tá vendo Gilson aqui? Gilson é esse aqui mesmo. Gilson nunca foi um mau filho para mim. Na escola ele sempre tirava umas notas boas, chegava aqui, era um bom aluno até na escola lá, os professores nunca reclamou nada dele. Aí Maria, tá vendo Paulinha? Que era a mãe dos meninos, né? Tá vendo Paulinha? Paulinha era tão boa na escola também, mãe. Paulinha tirava tantas notas boas, aí mãe falou assim, tô vendo, nota vermelha e nota azul. As 2 crianças, consequência, né? Aquela ali é consequência, é nota vermelha e nota azul. Aí Mônica já estava lá e daquele jeito desabou, né? Mas assim, eu quero falar sobre esses 3 porque os filhos não é... Posso até falar alguma coisa relacionada ao que a Bíblia fala, mas eu não tenho, confesso que eu não tenho autoridade para ensinar aqueles mais experientes sobre criação de filhos. Então, Deus é o primeiro alicerce, né, ou o alicerce principal de uma família. Lá em Salmos 127, 1, não precisa abrir, eu vou ler aqui para vocês, para a gente ganhar um tempinho, fala assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil sentinela montar a guarda. Então, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, se o Senhor não for o alicerce básico, o pilar básico de uma família, facilmente essa família vai ser destruída, né? Porque Deus precisa ser o alicerce básico. Quando a família perde o foco da pessoa de Deus, o fracasso é iminente. Uma família desprotegida se torna presa fácil de Satanás. Infelizmente, muitas famílias têm sido destruídas e derrotadas pelo inimigo das nossas almas. Sabe por que o maior prazer de Satanás é destruir famílias? Alguém postou e eu estava pensando sobre isso. Sabe por quê? Aí alguém colocou, porque ele não tem nenhuma. Ele é solitário, né? Então o prazer dele é destruir aquilo que é fortalecido por Deus. Então ele tem prazer nessas coisas. O que mais assusta é que tem acontecido muito com famílias cristãs. Famílias destruídas, famílias desestruturadas por causa dessa coisa de não colocar Deus no centro da família. Então tem faltado isso. E nós precisamos tomar conta disso. Como eu falei, um casal pediu para a gente aconselhar, ir lá e conversar um pouco com eles. A gente foi. Mas a gente quase não saiu de lá, quase não falou nada e saiu de lá até entristecido, porque eles não deixavam.
Quando eu perguntar o motivo, o que aconteceu? Então, ele não quer saber disso, ele quer fazer isso e isso. Aí a outra falava assim, mentira. Você que é o pior, eu já chamei para fazer isso, você não quer. Aí a gente falava, então, vamos voltar. Vocês já procuraram alguém para conversar, uma orientação do pastor, um estudo, um acompanhamento? Eu procurei, mas ele não quer. Mentira, minha filha, eu não quero. Eu falei, e foi difícil. Sabe qual é o maior nosso problema? A mulher falando, sabe qual é o nosso problema maior? É que ele defende a mãe dele em tudo. Se eu falar, a sua mãe fez isso e tal, mentira, você está mentindo aí, pronto. E era um trem, a gente saiu lá triste. Saiu de lá triste porque a gente pouco ajudou. As pessoas, infelizmente, não aceitaram nada do que a gente falou. Então, o que está faltando nisso? Deus. Está faltando Deus. Está faltando uma orientação maior sobre quem é Deus, o que Deus pode fazer, quem pode restaurar. Então as pessoas estão querendo levar e fazer do seu próprio jeito, então fica difícil. Então lembre-se, Deus é o principal alicerce da família. Segundo, alicerce, o homem. Então o homem tem a função de liderar o seu lar, trazer segurança para os seus filhos e esposa. O homem certamente prestará conta a Deus da sua família. Então, o homem ele tem essa função de proteger, de cuidar, de liderar. Um certo homem, ele ouviu uma notícia muito triste. Ele ouviu que os seus filhos tinham saído para a guerra, né? Estavam em batalha, e que os seus 2 filhos tinham sido mortos na batalha. Então, o que aconteceu? Quando ele recebeu essa notícia, ele era um senhor já de idade bem avançada, ele estava numa cadeira de balanço, ele caiu para trás, bateu a cabeça e quebrou o pescoço. Morreu, porque soube que seus 2 filhos tinham morrido. Em seguida, uma mulher estava prestes a dar à luz. Então, imagina, e alguém chegou para a mulher prestes a dar à luz e falou para ela, olha, o seu sogro acaba de falecer. Ela achou estranho aquilo e falou, mas como assim? Ele faleceu porque não aguentou a notícia de que o seu esposo e o irmão dele acabou de morrer também lá na batalha. Imagina, o sogro faleceu e o esposo e mais o cunhado. Ela estava prestes a dar à luz, então deu à luz um menino e colocou o nome de Icabô, ou Icabode. Estão rindo, né? Mas isso está lá na história lá do livro de Samuel. Depois você dá uma lidinha lá que você vai entender melhor a história. Sabe o que significa Icabode ou Icabô? Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. Então tudo começa porque essa família destruída, por causa de falta de liderança do homem. Eli, esse homem, esse velho que caiu, quebrou o pescoço, chamava Eli, tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Esses 2 filhos dele viviam praticando o pecado constantemente. A Bíblia fala que eles tinham relações sexuais com as mulheres na entrada do templo. E Eli não corrigia os seus filhos. Ele não alertava os seus filhos. Então o que sobrou? A Bíblia fala, tem um versículo bem triste lá na história, que vai falar assim, porque Deus planejava matar os seus filhos. Que coisa triste, gente. Ouvir de Deus que Deus planejava matar os seus 2 filhos, por causa da falta de liderança de um homem. Cuidado. Que nós, como eu falei, que nós vamos prestar conta a Deus da nossa família. Talvez você não tenha filhos, eu também não tenho, mas você tem, e a responsabilidade é maior, porque nós, como homens, nós temos a tendência de pensar que a responsabilidade de cuidar dos filhos é só da mulher, e não é. De educar é só da mulher, não é. Nós precisamos educar os nossos filhos também, nós precisamos cuidar deles, proteger, dar todo o suporte necessário. Como chefe ou líder do lar, você deve ter voz firme na sua família, com seus filhos. Por que eu estou falando isso? Porque Josué, homem da Bíblia, estava diante de uma situação. E ele diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor,
Escolha hoje em a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então nós, como homens, nós precisamos ter voz para falar isso. Falar, tem hora que é preciso bater o pé e falar, não, quem tem que cuidar aqui sou eu. E tem que funcionar desse jeito. Porque se relaxar tudo, ninguém sabe para onde vai e acaba, a mãe ensina uma coisa os filhos. Aí os filhos correm para o pai e perguntam a mesma coisa, eles ensinam de outra maneira, ou libera aí, pronto. Filho, é confusão total. Então nós precisamos cuidar com isso, nós precisamos ter voz firme. O pai deve participar diretamente na educação dos filhos. A Bíblia fala também assim em Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Que responsabilidade! Nós precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja, né? A responsabilidade da sua esposa estar bem espiritualmente é sua. Para a gente é meio difícil, às vezes, ter que abrir mão de um tempo para cuidar dela, mas é nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente erra. Talvez nós somos ainda iniciando um trajeto, mas nós precisamos melhorar disso. Às vezes você vai dormir, chega o seu trabalho, vai dormir, cansado, talvez não fala nada com sua esposa, talvez não sabe como que seus filhos estão, não ora com sua família, não pergunta para ela como está bem espiritualmente. Aí, filho, só vai afundando o barco. Aí, rapidinho as coisas vão desandar, então nós precisamos cuidar que a nossa responsabilidade... Sabe qual é a responsabilidade de nós como igreja? É nos apresentar diante de Deus de forma santa, como noiva, não é isso? Imaculada, sem culpa, sem ruga. E sabe qual é o nosso papel de homem? Apresentar a nossa esposa a Deus santa, sem mácula, sem mancha. Isso nos traz um peso porque é nossa responsabilidade, né? Há um pastor, achei interessante que ele disse assim, olha, você não é capaz de levar para os céus a sua conta bancária. Você não tem condição nenhuma de levar o seu carro de luxo para os céus. Você não vai conseguir levar nunca a quantidade de chinelo, de tênis, de roupa bonita que você tem no seu guarda-roupa. Nenhum desses. Mas você vai ter a capacidade, você tem a capacidade de levar a sua família para os céus. Porque é isso que precisa nós, como homens, liderar a nossa família. É a gente cuidar, é a gente prestar conta a Deus, porque vai chegar um dia que a gente vai ter que fazer isso. Não adianta correr, é nossa responsabilidade. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua casa, negou a fé e é pior do que um descrente. 1 Timóteo 5:8. Você não está cuidando do seu lar, se você diz que é cristão, não cuida da sua esposa, dos seus filhos, diz aqui que você negou a fé, e é pior do que um incrédulo que vive para lá, batendo até na esposa, espancando a esposa, né? E queira Deus, para você também não chegar a esse ponto. Coisa triste isso, mas nós precisamos cuidar. Portanto, fica bem claro que a nossa responsabilidade como maridos diante de Deus é muito grande. Talvez para você que está aqui nessa noite jovem, né, solteiro, você pensa um dia casar também. Achou que eu ia deixar livre, né? Os jovens aí. Achou que eu ia deixar passar batido. Um dia você vai querer casar. Queira Deus que sim, né? Um dia você vai querer casar. E eu queria falar para você que você precisa pensar sobre isso. Pensar onde você vai amarrar seu burro, né? Expressão da Bahia. Onde você vai amarrar o seu burro? Porque, filho, tá difícil. Não fica aí iludido que é só, né? Beijinho na boca, quero pegar todas.
eu tive esse entendimento de que eu queria casar em um compromisso sério depois dos meus 26 anos de idade. Que eu comecei a pensar sobre o preço do feijão, o preço do arroz. Descobri que a comida que eu comia em casa, quem colocava eram os meus pais. E quando eu casasse, eu que ia ter que colocar. Né? Fica aí pensando que beijinho só love, né? Vai resolver? Não vai não. Você tem que se virar a sua vida. Olha aqui, ó, deixará o homem, pai e mãe. Você vai, ó, ter que deixar. Se você não deixar, mais tarde eles vão, ó, né? Vai chutar, fala, filho, ó, já está na hora de circular, né? Alguns ainda têm misericórdia e dão um suporte do jeito que pode, mas pensa nisso. E pensa também nos primos que você vai arrumar, nos tios, nas tias, né? Nos avós, né? No Facebook, era meu aniversário, o tio de Mônica, né? Colocou lá, Deus abençoe meu sobrinho. Eu falei, meu sobrinho. Aí eu lembrei, é tio de Mônica, então. Tio novo, né? Nunca. Aí eu coloquei embaixo assim, obrigado, tio. Fazer uma média, né? Então, a gente precisa entender sobre isso, que vai chegar mais, vai aumentar, né? Não é só vocês dois lá no cantinho, na casinha, de sapê, né? Bonitinha. Um cara um dia falou assim para mim, tô doido para casar, um jovem na igreja, né? Tô doido para casar, não vejo a hora. Eu falei, você vai viver de quê? Porque ele não tinha casa. Ele morava com a família, não tinha trabalho. Ele falou assim, só de amor. Aí eu falei assim, casa, ó, vai em frente. Casa, você vai ver quanto tempo vai durar o amor. Né? A hora que o amor estiver enfraquecendo, né? Aí você vai ver qual vai ser o preço do leite ninho. Né? Aí você vai ver depois. Mas a gente precisa cuidar. Então, a nossa responsabilidade é de assumir e cuidar do nosso lar. Então, primeiro, o alicerce de uma família, Deus. Segundo, o homem. Terceiro, quem seria? A mulher. A mulher deve exercer a função de companheira, auxiliadora. Ela deve ser aquela que facilita a vida do esposo e cuida com amor e carinho do seu lar. A sua função não lhe traz apenas obrigação ou peso, porque ela executa com prazer, com amor. Né? Agora para as meninas, né? Que quer casar aí, já está iludida também. Pensa direitinho. Observa bem o cara. Né? Observe como que é o comportamento dele com os pais em casa. Se for um comportamento agressivo, eu diria para você que a chance dele ser com você é 99,9%. Porque se ele não respeita os pais, se ele é agressivo com eles, imagina o que ele vai fazer com você, depois de casar. Porque no início ele não vai se revelar, né? No início talvez ele vai se apresentar da melhor forma que ele pode, né? Leonardo DiCaprio, com seus 18 anos, né? Talvez vai ser o Tom Cruise, se apaixonado, vai falar, ai meu Deus, não vejo a hora, né? Vai se apresentar assim, mas depois que casar, aí ele vai se revelar, você vai falar, para que eu entrei nessa? Principal de tudo, a primeira coisa, o principal de tudo é se ele é um homem de Deus, se ele é um menino de Deus, se ele é um servo de Deus, porque se você for crente e ele não for, filha, cuidado que você vai sofrer muito no futuro. Então, comece a observar, ver se o cara é trabalhador, né? Talvez o cara não tenha um serviço, mas ele está batalhando para conseguir alguma coisa na vida. Então, observa isso, né? Vamos casar, amor, porque bati um baba hoje e ganhei 100 conto. Você vai viver batendo baba, filho? Jogando pelada? Vai ter campeonato todo dia? Né? Você vai ser um profissional, se for, tudo bem, né? Pelo menos assim, no nível do Neymar já está bom. Aí você amarrou seu burro na sombra mesmo, né? Mas cuidado, porque muitas vezes a paixão, ela engana. O amor engana, né? Falso amor.
Então nós precisamos cuidar com isso. Você vai casar e vai ver depois, descobrir que não era nada disso e vai falar, e agora? Né? E agora? Agora, já casou, é até que a morte o separe. Né? Entre outras palavras, que morra um ou outro. Né? Não sabe como vai ser. Se for de desgosto, aí você está livre. Caso contrário, filho, vai ter que suportar. Não sei de que maneira vocês vão sair dentro de casa. Né? Vai ser um UFC todo dia. Né? O cara contando, um pastor contando, eu achei engraçado. Né? Diz que a menina chegou para ele e falou assim, pastor, conheci um jovem, bonito, elegante, inteligente, cara que, excepcional. O pastor olhou para ele e falou assim, tem alguma coisa errada aí. Que é difícil o homem ser bonito e inteligente. Já tem alguma coisa errada, mas não falou nada, né? Só. Aí ela começou a falar e ele falou assim, como que esse rapaz em casa? Pastor, falei, a mãe dele falou que esses dias ela sofreu, porque ele começou até a agredir ela. Aí depois o pastor pensou aí, essa menina é louca, né? Enfim, mas aí falou, e aí, você tá pensando em casar ainda? Ela falou, tá, eu tô, porque eu amo muito ele. O pastor falou, pode casar. Casa e seja feliz. Aí ela falou, pastor, mas eu estava pensando sobre essa coisa dele bater na mãe, o senhor acha que tem algum problema? O pastor falou, não tem nenhum problema não, porque depois que ele cansar de bater nos pais, você vai dar um descanso para os velhos. Porque depois ele vai começar a bater em você em casa. Né? Aí falou, menina, deixa de ser besta, pensa, você vai casar com um cara desse porte, sai fora. Né? Igual na Bahia, chuta que é macumba. Então, cai fora, diz daí. Então, você precisa tomar cuidado. Né? Tomar cuidado, está chegando aqui, estou finalizando já, mas eu queria contar uma outra história. Um homem, a sua família é ameaçado de ser destruída, os seus filhos de serem mortos, e ele perder todos os seus bens. A sua esposa percebe a noção do perigo, corre ao encontro de alguém que pretendia matar e exterminar a família inteira, pede perdão e dá um jeito de agradar aquele homem. Resumindo, aquele homem que estava disposto a matar aquela família, ele vê a mulher vindo ali, se compadece e resolve não matar. Daí então aquele homem que não queria, né, socorrer, dar o socorro antes, que estava sendo ameaçado, ele morre. E essa mulher casa com aquele cara que ia destruir a família. Estou falando aqui para vocês um pouquinho de uma mulher chamada Abigail e de um camarada chamado Nabal. Sabe o que significa Nabal? Tolo. Sabe qual foi a lição que eu aprendi com isso? Porque Abigail socorreu e livrou ele e a sua família de ser destruída pela família de Davi. Sabe o que Abigail foi? Mulher sábia. Ela viu, preveu logo toda a destruição, correu e deu um jeito de poupar toda a família. Resumindo, o Nabal morreu, ela se casou com o rei e foi viver bem. Resumindo a história, o que eu aprendi aqui sobre Nabal e Abigail? Como tem mulher sábia casando com um homem tolo. Porque a menina tem tudo para ser uma grande mulher de Deus, quem sabe ter a sua vida inteira para servir a Deus e casa com um tolo. Infelizmente. Aí vai chorar depois, né? Vai se naufragar nas... É um belo naufrágio, porque daí então ela vai se arrepender depois e é tarde. Seja sábia. Pense com quem você vai se casar. E você, mulher, dona de casa, mulher e mãe de família, seja uma mulher sábia também no seu lar. Lá em Provérbios 21:9 diz que melhor é viver num canto, sob o telhado, do que repartir uma casa com a mulher briguenta. Lá em Provérbios 21:19 diz, melhor é morar numa região deserta do que a companhia de uma mulher amargurada e briguenta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com a mulher briguenta.
Então, se você, por acaso, tem sido uma mulher que traz contendas, né? E ainda em Provérbios vai falar que, como uma mulher briguenta e amargurada em casa, assim é aquele gotejar constante na cabeça do homem. Sabe aquela goteirinha que está lá na sua casa que não para nunca? Você já tentou de todo jeito tampar, mas não para, e ela está sempre assim? É a mulher briguenta. O cara fala, sai do serviço, fala, vou chegar lá em casa e vai ter briga. Não sei se eu fico aqui mais um tempo, porque vai ser difícil. Você não pode ser esse tipo de mulher. A sua função de mulher no lar é que o seu esposo tenha o prazer de voltar para casa e estar com você. Ele tem que estar lá assim, eu não vejo a hora de acabar meu serviço, porque eu preciso ver minha mulher e meus filhos. Então você precisa ser essa mulher. Então, que Deus abençoe e nos dê essa capacidade de sermos bons esposos e boas mulheres também, e criar os nossos filhos dentro dos princípios bíblicos. Então eu queria orar com você nessa noite para finalizar o nosso tempo. Lembre-se, uma casa bem estruturada, ela precisa de Deus, ela precisa de um homem e de uma mulher. Talvez hoje, daqui a uns tempos, a gente nem vai poder falar sobre isso, porque de alguma forma a gente vai ser acusado, ou quem sabe a gente vai ser até processado. Mas a Bíblia fala assim que importa nós obedecer a Deus do que os homens. Então, enquanto nós tivermos voz para falar aquilo que é projeto de Deus, que é a família, nós vamos falar de uma forma aberta, porque isso é princípio bíblico e Deus se agrada do correto. Queria convidar você a se colocar de pé para que a gente pudesse orar nesse instante, para que nós pudéssemos finalizar o nosso culto. Gostaria de convidar a equipe de louvor. E queria orar com vocês, pensar sobre isso. Que a nossa oração seja realmente pedindo a Deus que nos abençoe. Queria pedir para alguém chamar as crianças, nesse momento, para vir para cá. E queria que você, talvez, que vem aqui e não tem um parente aqui tão próximo, ou alguém da família, mas que você estivesse mais próximo de alguém que você considera como sua família, porque nós vamos orar, pedir para Deus nos dê graça e nos abençoar como família. Porque se é projeto de Deus, não pode acabar. Deus construiu a família, quando Deus disse não é bom que o homem esteja só, Ele sabia que essa construção ia gerar algo forte. E Satanás, muitas vezes, ele vai fazer de tudo para destruir, para acabar, porque ele não está satisfeito. E nós devemos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus quer famílias fortes, saudáveis, uma igreja saudável, com família que serve a Ele, com família bem estruturada, bem alimentada e bem nutrida. Vamos orar. Já chegaram? Leva um tempo, né? Mas quando falar que é para vir para cá, eles vão, ó. Eu não sei como está no seu lar, na sua família. Eu não sei, talvez, o que tem atrapalhado o seu relacionamento com sua esposa. O William, quando orou aqui, ele orou pedindo para que Deus abençoasse e cuidasse das famílias, do relacionamento das famílias. Então nós vamos orar por isso também. Se tem alguma família amargurada, se tem algum esposo chateado com a sua esposa, se tem alguma esposa amargurada ou quem sabe, de uma certa forma, com ódio por um instante do seu esposo, essa é a noite de você, quem sabe, pedir perdão a Deus, pedir perdão, olhar para ela ou para ele e dizer o quanto você ama e o quanto que você depende dele, declarar que vocês estão juntos, que vocês agora são uma só carne, e que vocês vão viver o projeto de Deus até que a boa obra do Senhor se cumpra. Abrace o seu filho. Você, como crente em Jesus Cristo, você tem a autoridade de profetizar sobre a vida dele bênçãos. E quem sabe, como foi falado aqui pelo pastor da família do Nilson, né?
Quem sabe o seu filho não vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Então que vocês possam orar nessa noite pedindo a Deus que abençoe dessa maneira. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque a família é o bem maior que o Senhor projetou. E nós queremos te pedir que o Senhor abençoe cada família dessa igreja aqui representada. Oramos, ó Deus, para que o Senhor dê sabedoria às mulheres que não têm, talvez, um esposo no lar. Ó Deus, mas que o Senhor dê para elas visão também de um esposo, para que elas tenham autoridade para cuidar dos seus filhos. Ó Deus, e nós pedimos também que o Senhor abençoe aquelas famílias que estão, talvez, desestruturadas, Pai, famílias que têm sofrido. Que o Senhor, ó Deus, possa tornar com que essas famílias, ó Deus, voltem um para o outro. Que haja restauração, que haja, ó Deus, quebrantamento. Ó Deus, e que nós possamos ver essa igreja abençoada pelo Senhor, famílias de fato vivendo, ó Deus, a Tua palavra, e que os lares sejam refeitos, restaurados, que o inimigo não tenha vitória sobre nenhuma família. Ó Deus, nós declaramos que ele já está derrotado pelo poder que há no nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, bênção sobre a nossa família. E queremos dizer que nós queremos honrar com o nosso compromisso, ó Deus, de cuidar um do outro, Senhor. E que nós possamos ser dedicados, amorosos, que nós possamos ser referências como famílias para outras famílias, Senhor. Nos abençoe e nos ajude a praticar essas verdades. Nós oramos como igreja e desde já nós abençoamos cada família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja para a glória de Deus Pai. Amém.